Você já se pegou irritada, incomodada com essas pequenas coisas externas que estão um pouquinho fora do lugar, uma pia suja, uma toalha em cima da cama ou alguma coisa assim, e isso te tirou do eixo, isso te fez sentir irritada a ponto que você não conseguia fazer outra coisa a não ser limpar ou arrumar aquilo ali. Até que aquilo ali seja consertado, você não consegue fazer mais nenhuma outra coisa. Saiba que isso não é normal, isso não é bom, isso não é saudável. Eu não estou falando de uma casa em completa desordem, eu não estou falando de uma casa que está sempre desarrumada. Eu estou usando aqui o exemplo da pia suja só como um exemplo, tá? Eu estou falando de qualquer coisa externa na sua casa, ao seu redor, que é pequeno, que não vai fazer uma diferença se não for feito ali naquela hora, mas que para você, dentro de você, faz toda a diferença e você não consegue fazer o que realmente naquele momento é prioridade. Olá, meu nome é Jade Hanna e se você acabou de chegar aqui, bem-vindo. Nós falamos aqui sobre disciplina sem estresse, como você pode organizar a sua vida, fazer o máximo de coisas possíveis nas 24 horas que todos nós temos, ser produtivo, mas não se sentir sempre estressado, sempre ocupado. Como fazer tudo isso de forma leve. Além disso, eu também falo de outras coisas, como os livros que eu estou lendo, o filme que eu assisti, então coisas que me interessam. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, dá um like e compartilha com seus amigos, para a gente poder mandar essa mensagem para o maior número de pessoas. Agora vamos lá, só para você entender um pouquinho. A questão da pia suja ou da casa suja, ou seja lá o que for, claro, óbvio que às vezes é sim prioridade, às vezes a pia precisa, os pratos precisam ser lavados, mas às vezes não, às vezes aquele não é o momento. Às vezes o momento agora é de estudar, ler um livro, fazer o curso que você precisa fazer. Só que se você deixa aquela pia tirar o seu foco do que realmente precisa ser feito naquela hora, esse aí é o problema. Eu já ouvi de muita gente, inclusive eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, e ela comentou assim que isso é muito verdade, que ela já chegou atrasada em eventos, já chegou atrasada em compromissos, porque ela não conseguiu sair de casa até que a pia estivesse limpa. Isso não é só essa minha amiga que falou, eu já ouvi isso de muita gente. Eu já vi gente que falava assim, eu tô muito cansada, eu quero descansar, não sei o quê, e a pessoa não parava, limpava a casa o dia inteiro, varria a casa o tempo todo, sabe? Não é que a casa estava imunda ou nada disso, não, a casa estava limpa, estava normal, mas aquela ânsia de estar sempre limpando, aquela ânsia de não conseguir simplesmente sentar para fazer outra coisa, para descansar, isso não parava, parecia que era um hábito, uma mania mesmo, entende? Eu não tô, de novo, eu acho que eu já falei isso aqui, eu não tô falando de uma casa completamente bagunçada. Eu acredito totalmente que uma casa em desordem, em constante desordem, ela também traz uma desordem interna. Só que tem um equilíbrio aí. Eu não estou falando de uma casa em completa desordem e o tempo todo. Eu estou falando em saber priorizar as prioridades. Não é sempre que a pia suja vai ser uma prioridade. Não é sempre que varrer a casa vai ser uma prioridade. Às vezes a prioridade tem que ser outra coisa. Se você tem um compromisso para fazer, se você tem que sair fazer alguma coisa e a pia está suja, a pia vai ter que ficar suja e está tudo bem. Se você parar para pensar, o que pode acontecer se uma pia estiver suja por algumas horas, por um dia que seja? Às vezes nada. É a mesma coisa, por exemplo, varrer a casa. Você precisa varrer a casa 2, 3, 4 vezes por dia? Se precisa, se a sua casa fica suja a esse ponto, então que tal comprar aqueles robozinhos assim que aspira a casa? Aí você varre a casa uma vez, o resto passa esse robô. É tudo questão de você saber priorizar. Por que você não varre 2 vezes no dia, em vez de 4? Varre uma de manhã, uma à noite, por exemplo, uma tarde, uma noite. E precisa varrer a casa naquele momento que seria melhor para você estudar? Precisa chegar atrasado num compromisso porque você teve que varrer a casa naquele momento? Isso não faz sentido, entende? Para você que se sente angustiado
com a casa bagunçada, com a casa bagunçada que eu digo, alguma coisa fora do lugar, que se sente angustiado porque você precisa varrer a casa naquele momento, lavar os pratos naquele momento, você vai achar qualquer motivo, vai tentar tornar esse sentimento algo racional de qualquer forma, porque isso te incomoda, acaba virando, se você tentar ir contra esse movimento, acaba que vira quase uma dor mesmo, porque vira uma angústia tão grande que quase que dói. E esse é o ponto aqui, é você não ser controlado por essas coisas externas. Esse mundo externo, quando ele é tão pequeno, entendeu? Como o prato na pia, ele não deveria controlar as suas emoções e, consequentemente, não deveria controlar as suas ações. Você deveria ser forte o suficiente para conseguir falar, não, isso aqui agora não. Agora eu vou fazer tal coisa. Se você se vê numa situação onde você pensa assim, não, pô, agora é o melhor horário que eu tenho para eu ler esse livro aqui. E eu preciso ler esse livro porque vou ganhar mais conhecimento, eu vou melhorar no meu trabalho, eu vou conseguir ajudar tal pessoa. Então, se você vê que esse é o melhor momento, racionalmente, a sua razão está te falando isso. Mas aí, na hora que você para ler, você começa a olhar para a pia. E aí você começa a ficar angustiada. Gente, você entende que é isso que eu estou falando? Que isso não é normal? Você consegue ler um livro por 15 minutos, meia hora, uma hora que seja, e a pia consegue ficar lá suja por esse tempo sem causar um problema, sem ser prejudicial para a sua vida. O meu ponto todo aqui é você saber reconhecer quando isso é um comportamento impulsivo, um comportamento que não vem da razão, que não faz sentido você se sentir tão angustiado, e quando é realmente uma necessidade. Eu realmente preciso parar para lavar os pratos agora? Ou eu estou apenas sendo controlado pelo meu mundo externo? Eu não tenho controle das minhas emoções. Eu não tenho controle do que esse mundo externo me causa internamente. E aí eu já até consigo imaginar uma desculpa que vocês conseguiriam dar, é que assim, Jade, mas é só 15 minutinhos, eu só vou lavar o prato aqui, 15 minutinhos, é rapidinho, não tem muita coisa, tal. Aí, eu conheço muito bem essa desculpa, porque você vai lavar o prato, ok, 15 minutinhos, lavou o prato, tal, prato limpo, né, tá tudo limpo. Só que não é só o prato. Que aí na hora que você lavou o prato, você tem que limpar a pia. Aí você limpou a pia, vai ser a bancada, porque a bancada ficou suja ali na hora que você estava lavando. Aí na hora que você limpou a bancada, você deu uma olhada no fogão, o fogão também estava sujo. E aí agora tá aparecendo mais ainda que tá sujo, porque o resto tá limpo. E aí você tem que limpar o fogão. Aí nessa que você limpou o fogão, o chão ficou sujo. Aí você tem que varrer o chão. Você entende que raras são as vezes que é só a pia? E por aí vai. É uma coisa que vai levando a outra e nunca é só aquilo. É sempre algo mais, entendeu? Então, lembre-se disso. Lembra que se há uma prioridade, se você colocou tal coisa como prioridade naquele momento, faça. Não deixe para depois. Porque se na hora que você, usando a sua inteligência, usando a sua razão, você viu que aquilo ali era o necessário a ser feito, e aí depois, com o seu sentimento, com a sua angústia, com a sua impulsividade, você decidiu fazer outra coisa, qual dos dois você acha que está certo? A impulsividade, o sentimento, a angústia ou a razão? Obviamente que é a razão. Siga a sua razão. E é exatamente esse ponto porque eu bato tanto na tecla de que você precisa ter um planner, você precisa ter uma agenda, você precisa escrever aquilo que é prioridade naquele dia. Você também precisa ter um caderninho onde você anota tudo o que você precisa fazer no dia. Lavar o cabelo, limpar a cozinha, ler tal livro, entendeu? Você precisa anotar absolutamente tudo que você precisa fazer no dia. Você vai pegar essas coisas e vai anotar no seu planner, na sua agenda, o que daquelas coisas que você anotou que precisam ser feitas, quais delas são as prioridades. E aquilo ali
É inegociável, porque nós somos seres humanos falhos. A gente não age, hoje em dia, infelizmente, só com a nossa razão. Várias e várias vezes nós agimos com a nossa emoção. E é aí que a gente se ferra, porque a nossa emoção pode nos guiar a gente em caminhos que vão longe da onde a gente quer realmente ir, onde a nossa vontade realmente quer ir. Então a gente vai seguindo pelo nosso desejo, pelos nossos impulsos, sem pensar racionalmente, sem pensar como um ser humano inteligente que somos. Não, esse aqui é o caminho que eu preciso fazer. Não, eu preciso estudar isso aqui pelo menos 3 vezes na semana, porque se eu não estudar isso aqui, eu não vou melhorar, eu não vou mudar de vida. E é nessa que você começa a agir na impulsividade, agir nesse movimento apenas nas emoções, que você fica igual um hamster, sabe? Correndo naquela rodinha. Você corre, 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 e quando você olha, você nunca saiu do lugar. Por quê? Porque você não fez o que precisa ser feito. Você não seguiu as suas prioridades. Você seguiu aquele desejo, aquela impulsividade, aquela angústia dentro de você. Entendeu? Então, o meu negócio com você é o seguinte: vamos aprender a reconhecer as prioridades reais, vamos parar de ouvir essa angústia dentro da gente, esse movimento dentro da gente, vamos ser fortes o suficiente para falar não, agora não, depois eu faço, para as coisas que não são prioridades, e falar, ok, isso aqui eu vou fazer, isso aqui é importante. Sentar e focar. Ah, Jade, mas aí quando eu sento e eu tento focar, eu não consigo, porque aquele sentimento dentro de mim está falando que eu preciso fazer a outra coisa, eu preciso lavar o prato. Isso é hábito. Quanto mais você não levanta, você fala para você mesmo, você tem aquela conversa com você e fala, não, nada vai acontecer. Eu não vou lavar aquele prato agora, porque nada vai acontecer se eu não lavar agora. Se eu lavar mais tarde, não vai ter problema. 1 dia, 2 dias, 3 dias, você vai fazendo isso, você vai lutando contra esse movimento, contra essa impulsividade. E vai chegar no momento que aquele monstrinho dentro de você, aquele bicho dentro de você, ele vai entender e ele vai começar a seguir a razão, ele vai começar a obedecer a razão. É igual um cachorro, por exemplo, adestramento de cachorro. O cachorro vai lá, come suas plantas. Estou falando que o meu cachorro comeu minhas plantas aqui. Aí você vai falar que não. Você ensina para o cachorro que não. Ele vai, na próxima vez, vai fazer de novo. Aí ele recebe uma punição, seja lá qual for. E com o tempo, chega uma hora que ele para de comer suas plantas. Pronto, simples assim. É um adestramento. Se você sempre der a recompensa para esse sentimento, para esse animal dentro de você que está te angustiando, ele só vai crescer, ele só vai voltar, ele vai, recebi a recompensa, então é isso aqui que eu devo fazer. Então vamos, da próxima vez que isso aqui acontecer, que ela não lavar o prato, que não varrer a casa, que seja lá o que for, então vamos lá, eu vou sentir angústia de novo, porque eu vou ter a minha recompensa, né? Eu vou sentir o alívio de novo, vou ter a casa varrida, ou seja lá o que for, entendeu? Então para de alimentar esse animal dentro de você, haja com a sua razão, haja com a sua inteligência. Aqui a gente fala stick to the plan, né? Mantenha o seu plano e aí sim você vai começar a ver diferença. Então o que isso significa? Isso significa que você não pode deixar o seu mundo externo controlar a sua inteligência, controlar a sua razão. Vamos tomar as rédeas da nossa razão, vamos tomar as rédeas da nossa vida. Eu sempre gosto de falar isso. A gente tem que tomar as rédeas da nossa vida. As nossas decisões definem o nosso destino. Então, se você decide que o seu prato na pia, a sua casa que você quer varrer, é mais importante naquele momento do que os seus estudos, do que um curso que você precisa fazer, do que uma leitura, do que descansar. Isso é muito importante, do que descansar. Às vezes descansar é uma prioridade, às vezes a gente está exausta. E isso pode sim ser uma prioridade.
Deitar na cama, ver um filme, relaxar, isso também é prioridade às vezes. Então você tem que ver o que é a prioridade, não com sua impulsividade, não com o seu sentimento, mas com a sua razão, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, mais uma vez, compartilha, dá like, se inscreva aqui no canal, ajuda aí a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas. Muito obrigada por assistir, um beijo e até a próxima!